Meus irmãos, nesta tarde eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vou ler aqui em Mateus capítulo 24, versículo 1, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época em que o povo está muito aflito, preocupado, triste com tanta coisa que vem acontecendo através deste coronavírus, que é uma pandemia que tem assolado o planeta. E a gente vê muitas pessoas aflitas e em desespero dizendo é o fim do mundo. E não sabe mais o que fazer com tantas coisas, mas eu quero vos dizer que, segundo as palavras de Jesus, não é o fim do mundo. Observem que nesse texto lido, Jesus estava em Jerusalém. Entrando no templo, seus discípulos lhe mostraram o templo muito bem ornamentado, tudo muito bonito, e ele lhe mostraram: Olha, Senhor, o templo. E Jesus disse: Não vede tudo isso? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, eles, estando no Monte das Oliveiras, em particular, perguntaram a Jesus quando sucederiam estas coisas. Observem que eles fizeram uma pergunta tripartida, ou seja, 3 perguntas consecutivas, onde eles perguntaram: quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, Jesus começou a responder a eles. Você vê o versículo 4 do capítulo em apreço. Jesus respondeu e disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então eles perguntaram assim: quando sucederão estas coisas? Eles estavam perguntando acerca da destruição de Jerusalém, que, segundo os teólogos, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito Vespasiano destruiu Jerusalém, e os irmãos conhecem muito bem a história. Que sinal haverá da tua vinda? Então Jesus diz: Acautelai-vos que ninguém vos engane, mas os sinais que antecederiam a sua vinda seria falsos cristos, falsos profetas. Lembrando que esse texto ele não está na ordem cronológica, né? Tem profecias que Jesus falou que vai acontecer na grande tribulação, tem outros que acontecerão antes da grande tribulação. Porém, essas profecias estão dentro de um espaço de 7 anos que corresponde ao arrebatamento da igreja e a volta de Jesus a esta terra para implantar o seu reino. Então, a segunda vinda de Cristo dá-se-á em 2 etapas. A primeira, ele vem para a igreja, vem até as nuvens arrebatar o seu povo. E a segunda, ele vem para implantar o seu reino aqui na terra. Então, após o arrebatamento da igreja, ele disse que ia se levantar nação contra nação, reino contra reino, e haveria fome, peste e terremotos em vários lugares. E observem que eles: mas ainda não é o fim, porque o arrebatamento da igreja não é o fim. O arrebatamento da igreja, você lendo o Apocalipse 4, dar-se-á quando João estava na ilha de Patmos. Jesus revelou as coisas que
brevemente aconteceriam. E no versículo 19 do capítulo 1, Jesus disse a João: escreve as coisas que são, as que é e as que depois destas hão de acontecer. Quando ele subiu, ele disse que viu uma janela aberta no céu e ele foi arrebatado em espírito. Quando chegou lá, Jesus mandou: vem mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Então Jesus tinha ali mostrado no capítulo 1 uma série de coisas que iam acontecer e terminou dizendo: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que tu viste escreve e envia às 7 igrejas da Ásia. Cada igreja recebeu uma carta e os teólogos dizem que cada carta daquela representa uma fase da igreja aqui na face da terra. E a 7ª carta foi escrita à igreja de Laodiceia, que representa a última fase da igreja aqui na terra. Observam que eles estavam numa situação a ponto de dizer: nós somos ricos, temos tudo e não temos falta de nada. Mas aquela igreja que estava vivendo naquela situação não tinha Jesus dentro. Jesus dizendo em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, e dar-lhe-ei o direito a sentar no meu trono, assim como venci, sentei com meu Pai. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas eles estavam numa situação que Jesus diz: vocês dizem que são ricos, que têm tudo, mas eu quero dizer que vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. E aconselhou comprar colírio para que veja, ouro refinado para que se enriquecesse, e também que eles vestissem vestes brancas para que não aparecesse a vergonha da sua nudez. Então a igreja de hoje está vivendo esta situação. Ninguém sabe mais quem é crente e o povo em pânico com o que está acontecendo e pensando que tudo isso é o fim do mundo, mas Jesus disse: não, aí é apenas o princípio das dores, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Mas tudo isso acontecerá depois que a igreja, ou uma boa parte destas coisas acontecerá depois que a igreja for arrebatada. Aí a igreja vai estar na presença de Deus, nos quartos eternos de Deus, como disse o profeta Isaías 26:10, se não me foge a memória: vai, entra nos teus quartos por um instante. E nesse período, observem que ali dá-se ao arrebatamento da igreja, porque a igreja desaparece da história quando João é arrebatado. E só no capítulo 19 do Apocalipse, o versículo 7 por diante, o 9, você vai ver João escrevendo, Jesus dizendo: alegremo-nos e regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a noiva já está preparada. Então, neste período em que a igreja está nas bodas do Cordeiro, as catástrofes, os ais, as pragas, as taças da ira de Deus está derramando-se aqui na face da terra. E aí cumprir-se-á o parêntese que Jesus disse: quem permanecer até o fim será salvo. Ele disse: este evangelho do reino, que era o que João Batista pregava e Jesus pregava, parou o calendário, porque Jesus foi rejeitado e ele disse: eu vim para o que era meu, os meus não receberam, agora dou direito a todos quanto crê. Então entrou a plenitude dos gentios, a dispensação da graça, e nós estamos vivendo este período. E enquanto nós estamos vivendo este período, quando a igreja for arrebatada, porque eles rejeitaram Jesus, e Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que a ti são enviados. Então abriu-se um parêntese aí, e o evangelho do reino será pregado em um espaço
curto de tempo, nós não temos aqui espaço para explicar direitinho, mas neste período a Bíblia diz que Jerusalém vai ser entrincheirada, vai cair ao fio da espada e será pisada pelo gentio até que o tempo deste se complete. Então a Bíblia diz: logo após a tribulação daqueles dias aparecerá o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então ele vem implantar o seu reino aqui na terra, porque ele recebeu o título de rei dos judeus, mas ele não reinou. Ele vai reinar por 1000 anos. Satanás será preso e depois será solto por um pouco de tempo e sairá a enganar os 4 cantos da terra, experimentar ou provar aqueles que nasceram no milênio também. E a palavra de Deus diz que depois haverá um terremoto tão grande como nunca houve, nem haverá jamais depois daquele, que até as potências do céu serão abaladas. Então Deus vai criar novo céu e nova terra, e então, depois do juízo final, aí a Bíblia diz: então virá o fim. Mas até então, agora, é apenas o princípio das dores. Então ainda vai ter o arrebatamento da igreja, vai ter a grande tribulação, e depois verá o juízo do trono branco. Aí depois a Bíblia diz: então virá o fim. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, mas não somos pregadores do terror. Pregamos a paz, a esperança, e estamos dizendo: Jesus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes sejam transportados para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele está conosco e nos dará a vitória, aconteça o que acontecer. Vamos ficar firme com Ele, sabendo que a vitória é nossa, em nome de Jesus.